Fala, Pequeno Pôneis, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do terceiro ano com o conteúdo do PET, volume 3, semana 3. De que a gente vai falar no vídeo de hoje, pessoal? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre resistência elétrica e a lei de Ohm. Bora falar sobre isso então? A resistência elétrica, pessoal, é uma oposição à passagem de corrente elétrica. Então, quando a gente tem corrente elétrica, aquele fluxo ordenado de cargas, que eu espero que vocês tenham visto o vídeo da semana passada. Caso não tenha visto, veja antes, tá? Aqui no iCard o tio deixou aqui marcado para vocês. Então, quando a gente tem aquele movimento ordenado de cargas, essa corrente elétrica que passa não tem vida fácil. Dependendo do material, ela vai ter muita dificuldade de passar por esse material. Esses são os materiais isolantes, eles dificultam a passagem de corrente elétrica. Tem outros materiais que oferecem menos resistência e essa corrente elétrica consegue passar com mais facilidade. Tudo bem? Então depende de qual material é feito essa resistência elétrica, essa oposição à passagem de corrente elétrica. E também depende do formato dele e da geometria. O tio vai tentar explicar para que fique mais simples para vocês. Vamos lá. Então vamos pensar esse fio aqui. Dependendo das características desse fio e de qual material ele é feito, a gente pode ter mais ou menos resistência elétrica. Como assim, Nathan? O material influencia daquela forma que eu falei. Essa letrinha aqui, o Rho, ela representa a resistividade do material, que é uma característica que diz o quão isolante ou o quão condutor é esse material. Quanto maior a resistividade dele, mais isolante ele é. Quanto menor a resistividade dele, mais condutor ele é. E o que significa ser mais isolante? Significa oferecer mais dificuldade à passagem de corrente. Os átomos desse material têm uma rede cristalina mais próxima, os átomos ficam mais próximos um do outro, meio que deixando menos espaço para as cargas elétricas passarem. Tudo bem? Aqui tem uma listinha de alguns materiais, por exemplo, prata, cobre, todos esses valores de resistividades aqui são para uma determinada temperatura, e são valores relativamente pequenos, né? Todos aqui 10 elevado a menos 8. A prata é o material menos resistivo, ou seja, mais condutor de todos esses. O cobre é o material que a gente usa os fios da rede elétrica. E ele é um pouco mais resistivo, ele tem uma resistividade maior do que a prata. Então por que a gente não usa fios de prata, se ele tem menos resistividade? Porque a prata é mais cara, né? Então o custo-benefício disso não seria interessante. Mas apesar disso, na teoria a prata daria fios melhores, porque a prata é mais condutora do que o cobre. Também depende da grossura do fio, da área de secção dele. Quanto mais largo for esse fio, maior vai ser a facilidade da carga em encontrar um caminho para chegar do outro lado. Maior vai ser a corrente elétrica que vai atravessar esse fio condutor. Tudo bem? Bom, aqui só para a gente tentar entender, olha só, quando o fio é mais largo, para a mesma quantidade de cargas passando pelo fio, tem muito mais espaço, é muito mais fácil passar por um fio mais largo do que por um fio mais estreito. Então, quanto maior a largura do fio, quanto maior a área de secção desse fio, menor a resistência elétrica. Tudo bem? Então, a área é inversamente proporcional à resistência elétrica. Depende também do comprimento do fio. Se eu quero sair de um lado e chegar no outro, um fio menos comprido, um fio mais curtinho, é mais fácil de eu chegar do outro lado do que num fio mais comprido. Então, quanto maior for o comprimento desse fio, mais difícil é da carga sair de um lado e chegar até o outro. Consequentemente, maior vai ser a resistência elétrica quanto maior for o comprimento desse fio. Tamo junto, pessoal? Então, apagando aqui, tem gente que fica assustado com equações matemáticas, mas olha o tanto que fica mais simples. Essa simples equação, ela está me dizendo tudo que esses 3 parágrafos dizem. Como assim? A resistência é o resultado dessa conta, que nem é difícil de lembrar. R de rola, né? Esse rozinho aqui, essa letra grega chama Rho. E olha só, quanto maior for o Rho, maior vai ser o numerador desse lado. Isso mesmo. Quanto maior o numerador, maior o resultado. Quem que é o resultado? A resistência. Então, quanto maior for o Rho, maior vai ser a resistência elétrica. E o comprimento, Nathan? Quanto maior for o comprimento, também maior vai ser esse numerador. Consequentemente, maior a resistência elétrica. E a área de secção? A largura do fio, a grossura do fio. Quanto maior for a área de secção, maior vai ser o divisor aqui, né? Eu vou dividir o número de cima por um número maior. Consequentemente, o resultado vai ser menor. Então, essa equação aqui ela traz várias informações.
Informação que quanto maior for a resistividade, maior vai ser a resistência. Quanto maior for o comprimento, maior vai ser a resistência. Quanto maior for a área, aí vai ser menor a resistência elétrica. É inversamente proporcional ao que você está dividindo. Pensa com bala, fica mais simples. Se você tem 10 balas para dividir por 2 colegas, dá mais balas para cada um se você tiver 20 balas para dividir pelo mesmo tanto. Então, quanto maior o numerador, maior o resultado dessa divisão. Mas se você tem as mesmas 10 balas para dividir por 4 pessoas agora, vai dar menos balas para cada um. Consequentemente, quanto maior o divisor, maior o denominador, menor o resultado, tá bom? E a unidade de resistência elétrica é o ohm, tá bom? É importante frisar uma coisa aqui. A resistência elétrica ela depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, os átomos aqui que constituem o condutor, eles não vão ficar parados, né? Quanto maior a temperatura, maior a agitação térmica deles, maior vai ser a vibração deles. Consequentemente, mais difícil vai ser da corrente elétrica conseguir passar por aqui, achar um caminho para passar. Eu gosto de fazer uma brincadeira que é tipo assim, quando tem um salão de dança e está todo mundo parado, é fácil você chegar do outro lado, não é? Você sai daqui, você acha o caminho fácil aqui para chegar do outro lado. Agora, quando você tem que atravessar uma pista de forró, é muito mais difícil, né? Porque a galera fica indo para frente, para trás, você vai tomar umas bundadas e tudo mais, fica mais difícil de você conseguir atravessar esse mesmo salão. Com música, o salão fica mais agitado. Quanto maior a temperatura, maior a agitação térmica da estrutura mesmo do condutor, da rede cristalina desse condutor. Tudo bem? Agora a gente vai falar de resistores. O que são os resistores? Os resistores são materiais que possuem resistência elétrica e eles são usados em vários dispositivos eletroeletrônicos na nossa casa. Como eles oferecem oposição à passagem de corrente, eles acabam dissipando energia elétrica em energia térmica. Então, eles convertem energia elétrica em energia térmica. Esse efeito, a gente já comentou em alguns vídeos anteriores, é chamado de efeito Joule. Então, um condutor ele não está vazio, ele está cheio de átomos da estrutura dele, que a gente chama de estrutura cristalina. Quando eu coloco uma diferença de potencial aqui, por exemplo, um polo negativo e um polo positivo, os elétrons desse condutor começam a querer mover da esquerda para a direita. Só que esse movimento acontece de forma meio caótica, né? Ele vai colidindo com a estrutura aqui e aumentando a vibração dela. Esse aumento de vibração significa um aumento de temperatura. Então eu estou transformando energia elétrica em energia térmica. Quanto mais corrente elétrica passar, maior vai ser esse aquecimento. A gente representa num circuito a resistência elétrica por essa serrinha. Esse aqui é o símbolo de resistência elétrica. E em quais aparelhos eletroeletrônicos a gente quer transformar energia elétrica em energia térmica? Tem vários, né? Como por exemplo o ferro, o chuveiro, a torradeira, a chapinha, o secador, forno elétrico e muitos outros, tudo bem? Então tudo que transforma energia elétrica em energia térmica tem um resistor, tá bom? E o resistor também serve para controlar a quantidade de corrente que vai passar por aquele aparelho eletroeletrônico. Então, basicamente, todos os eletroeletrônicos têm resistores sim. Tudo bem? Bom, explicado isso aqui, vamos falar da primeira lei de Ohm. A lei de Ohm é aquela que relaciona tensão elétrica, DDP, resistência elétrica e corrente elétrica. Eu gosto de pensar da seguinte forma. Eu tenho alguma coisa que atrapalha o movimento no fio. Essa alguma coisa é a resistência elétrica que a gente representa pela letra R. Então, esse carinha aqui está representando a resistência elétrica. Quem que ela é? Quem oferece ou quem dificulta a passagem de corrente elétrica. E quem que é a corrente elétrica, Nathan? É quem está tentando passar pelo fio aqui. O Izinho representa a corrente elétrica. Beleza. E quem que é a tensão? A tensão é o que faz a corrente elétrica passar pelo fio. É o que empurra, entre aspas, a corrente elétrica pelo fio. Então, a voltagem, a tensão elétrica, ela é quem dá um empurrãozinho, é quem força a barra, é quem ajuda a corrente elétrica a passar pelo fio. Então, a tensão elétrica é a diferença de potencial pelo polo. Quando eu coloco uma tensão elétrica, eu gero um campo elétrico aqui que vai fazer com que as cargas, os elétrons, sofram uma força tentando se mover para o polo positivo. E a resistência elétrica ela oferece uma resistência natural à passagem de corrente elétrica. Tamo junto? Bom, mas como que a gente relaciona isso? A gente pode pensar que a corrente elétrica, então, vai ser maior quando? Quanto maior for a tensão elétrica. Quanto maior for o empurrão, mais gordinho vai ser o I, né?
mais corrente eu vou conseguir passar pelo fio. E a resistência elétrica? A resistência elétrica é ao contrário, ela dificulta. Então, quanto maior a resistência elétrica, menor a corrente. Ela precisa ficar no denominador. Multiplicando isso aqui cruzado, que é a forma mais tradicional da gente ver a primeira lei de Ohm, a gente tem que V igual a R vezes I. Então, nada mais é do que essa ideia, que a corrente é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. A primeira lei de Ohm vale só para resistores ômicos, vá. Então, a lei de Ohm serve só para resistores ômicos. E o que são os resistores ômicos? São aqueles que têm a resistência constante. Independente de qual seja a corrente elétrica e a tensão elétrica, a resistência sempre vai ter o mesmo valor. Então, resistores ômicos têm resistências constante. Ou seja, resistores ômicos são aqueles que valem a primeira lei de Ohm. E olha aqui, R é constante, né? Isso mesmo, é um número. E o I está elevado a 1. Então eu tenho que a tensão ela varia com a corrente, numa função do primeiro grau, numa equação do primeiro grau, que o gráfico é sempre uma reta. Então, para saber se o resistor é ômico, basta saber se o gráfico é uma reta. Tamo junto? Para terminar, eu vou falar um pouquinho de potência elétrica. Potência elétrica é a quantidade de energia que é dissipada em um resistor em um determinado tempo. Quando eu tenho um fio aqui, considerando uma corrente convencional, né, uma corrente de cargas positivas, quando eu tenho essa corrente, eu levo cargas de um polo, cargas positivas de um polo, até o outro, por uma diferença de potencial. A gente já viu nos vídeos anteriores que quando eu levo essa carga de um ponto até o outro, quando a força elétrica leva essa carga de um ponto até o outro, ela faz um trabalho. Trabalho nada mais é que força vezes deslocamento. Depois de alguma álgebra, né, depois de alguns artifícios matemáticos, a gente chega que o trabalho nada mais é que a carga que eu levei pela diferença de potencial. É o quanto a energia dele variou, a energia potencial elétrica dele variou, o trabalho da força elétrica. Então a gente tem que aqui vezes a diferença de potencial entre os dois polos. Dividindo aqui pelo tempo dos dois lados, e tudo que eu faço de um lado eu posso fazer do outro, eu tenho que trabalho sobre tempo é potência e que carga sobre tempo, a gente já viu no primeiro vídeo desse PET, que é corrente elétrica. Então posso falar que a potência elétrica nada mais é que a corrente vezes a tensão. E essa aqui é a forma mais tradicional da gente ver a potência elétrica. Porém, todavia, no entanto, a gente sabe pela primeira lei de Ohm que eu posso escrever V como R vezes I, não é? E aí como que fica a potência? A potência fica como R vezes I ao quadrado. Por quê? Porque se o V é R vezes I, a potência vai ficar I vezes R vezes I, ou seja, R vezes I ao quadrado. Porém, todavia, no entanto, também, a gente pode escrever o I como a razão entre V e R. Ou seja, a potência, então, no lugar do I eu posso colocar V sobre R, vezes V aqui, fica V ao quadrado sobre R. Bom, Nathan, que tanto de fórmula, que confusão, o que eu preciso lembrar aqui de fato? Bom, se você já lembrar a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, que é V igual a R vezes I, e essa aqui de potência elétrica, você consegue chegar em qualquer uma das outras sem dificuldade. Então, essas duas aqui são as mais importantes, a primeira lei de Ohm e essa equação aqui da potência, na minha opinião. Tudo bem? O ideal é que você consiga lembrar de tudo, mas conseguir sair de uma para outra sempre vai fixar mais a sua memorização. Tamo junto, pessoal? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente ter ajudado vocês. Se eu ajudei, peço que se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos para que a gente possa ajudar mais pessoas. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que o tio tenta ajudar, tá bom? Forte abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Feliz Natal.